As suas profecias ao longo desses 18 anos têm sido profecias aterrorizantes, porque têm se cumprido de uma maneira assombrosa entre todas as nações. E a sua mensagem, chamando as nações para um profundo arrependimento, porque o Messias está vindo, tem causado impacto em muitos filhos de Deus. Uma mensagem única em meio a uma geração rebelde e pecaminosa. Uma mensagem forte, pesada, uma mensagem que traz os eleitos de Deus para viverem em uma porta, passarem por uma porta e andarem em um caminho extremamente estreito. Uma mensagem que não fala sobre coisas terrenas, não nos apresenta soluções para os nossos problemas terrenos. Uma mensagem que não nos ajuda a sermos felizes nessa terra. Uma mensagem que eles trazem, que está totalmente focada com a eternidade, com o arrebatamento, com a nova criação, com o corpo glorificado, com a nova Jerusalém. Essa mensagem única que é falada por eles nesses 18 anos, em todas as nações que eles visitaram, a mensagem sempre foi a mesma. E agora, em 2020, quando eles falaram que esse vírus, ele viria, as nações da Terra nunca mais foram a mesma. Por meio da palavra, da boca de um profeta, o planeta Terra todo colocou máscaras. E milhões de pessoas deixaram essa terra porque morreram. E quando olhamos para esse vírus que se propaga, se multiplica, é um vírus mutante que a cada tempo nós temos um outro tipo de vírus. E eles têm falado que esse vírus ele vai se mutando cada vez mais e agora ele vai seguir dessa maneira, tocando nas nações, fragilizando as economias, causando problemas diversos, e tudo com a única intenção. Deus está chamando a atenção do homem ao arrependimento. Deus quer que o homem volte para ele. Deus está dando uma oportunidade. Eles têm nos falado que o arrebatamento está a um passo de nós, mas também que a tribulação, que é os primeiros 3 anos e meio, já naqueles 7 anos, a última semana de Daniel para os judeus, está à nossa frente também. E que esses vírus, para aqueles que ficarem, para aqueles que perderem o arrebatamento, serão assolados, serão duramente destruídos. Ao olharmos para o planeta Terra, nós vemos agora rumores de guerras, guerras fortes que estão aí à nossa frente. A Rússia pronta para atacar a Ucrânia, os aliados da Ucrânia, países com um poderio bélico que nunca existiu na face da Terra, um poderio de destruição incrível, bombas, mísseis hipersônicos incríveis, países com a capacidade de destruir uma outra nação com algumas bombas somente nucleares. Esses países estão prontos para começar uma guerra. E essa guerra também foi profetizada por eles. Como o mundo ele está dividido em blocos, é fácil, quando se começa uma guerra entre 2 nações, em pouco tempo nós temos uma guerra mundial, porque um país ele vai puxando o outro país para essa guerra. E já com uma economia fragilizada, uma guerra exige muitos gastos.
As nações perdem totalmente os seus recursos de atender o cidadão e investem pesado na guerra. Esses cavalos já foram liberados. Aquele vermelho que representa e que traz as guerras, o preto e o amarelo juntos, eles estão em toda a terra, produzindo guerras, produzindo fomes, pandemias, e nós estamos vendo uma situação irreversível. O planeta Terra, as nações nunca mais vão ser as mesmas. Até o ano de 2019, o mundo é um. Quando chega 2020 com o coronavírus, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. As coisas, de acordo com esses profetas, vão piorar cada dia mais. Se a nossa esperança como cristãos está colocada nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós temos projetos para médio prazo ou para longo prazo, eu poderia dizer até para curto prazo, nós ainda somos miseráveis. A eternidade, ela vai se manifestar a qualquer momento com o arrebatamento. E esses profetas, eles estão falando, por um lado, desse juízo extremamente duro do qual se encontra a terra, mas por outro está falando da nossa glorificação. É um tema que nós vamos falar nessa noite. A glorificação, ela está caminhando junto com o juízo. Nós sempre vemos esses dois itens em toda a Bíblia. Por um lado, Deus, ele fala de um juízo, mas por outro ele fala de uma redenção, uma salvação. Deus sempre quis salvar o homem. Quando temos, na época de Noé, Noé constrói uma arca, mas Noé precisa falar. Deus está usando Noé para tentar salvar os homens. O juízo vai vir, mas Deus dá uma oportunidade para os homens. Em Sodoma e Gomorra é a mesma coisa em toda a Bíblia. E hoje, senhores e senhoras, é a mesma coisa. Deus, ele vai trazer um juízo final sobre todo o planeta Terra, sobre todos os humanos. E por fim, ele vai trazer um juízo sobre toda a criação. E nós sabemos que por causa do pecado, Deus vai destruir o planeta Terra. Mas o que fazer? Nós olhamos que há um juízo eminente que já se encontra na Terra, também está nas nossas cidades. A hiperinflação trazida pelo cavalo amarelo, ela já é uma realidade. No seu país, no meu país, a inflação já é uma realidade. Aqui, há tão pouco tempo atrás, a gasolina estava com preço muito baixo. Agora, nós vemos como que a gasolina, como que os derivados do petróleo subiram, como que isso traz um impacto na economia, nos mercados. Na sua nação, os senhores sabem que a economia está fragilizada e ela não vai melhorar. Os políticos, homens pecaminosos, eles vão sempre buscar apresentar para a população uma solução que não vai acontecer mais. Então, nessa noite, nós queremos chamar a atenção de vocês. Coloquem a sua esperança na eternidade. Nós já não devemos mais, em nenhum momento, depositar a nossa esperança aqui. Tudo que está aqui vai passar. Tudo que está aqui vai ser destruído. O juízo virá para todos os rebeldes e todos aqueles que não receberam a mensagem dos mensageiros. Então, há um plano de Deus. É um plano que a Bíblia mostra como um plano para arrancar da terra um povo. Para tirar da terra, no momento certo, um povo.
E esse povo, ele foi escolhido, predestinado para viver agora no meio de uma geração pecaminosa, uma vida santa. Nós sabemos que nunca houve uma geração na Terra tão pecaminosa como a geração dos dias atuais. Em Mateus 24 diz, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Casavam, davam-se em casamentos, e aí vai. E assim será na vinda do Filho do Homem. Aí uma geração tão pecaminosa. E nós temos que entender, se há pecado, é porque Satanás está encontrando espaço. É porque Satanás está reinando. É porque o trono de Satanás está se firmando. Irmãos, é tão duro falar isso. É tão difícil. Mas nós estamos vendo como que as nações estão seguindo a Satanás. Como que as constituições de todos os países estão beneficiando as trevas. As mudanças das leis, ou criação de novas leis, que trazem um impacto na palavra de Deus, um grande prejuízo para a palavra de Deus. Nós estamos vendo como que as restrições à pregação do evangelho está aumentando. Já não se prega o evangelho como antigamente, as restrições já começaram e vai aumentar cada dia mais. Haverá um tempo, depois do arrebatamento, que já não poderá aqueles que ficarem pregar o evangelho. Eles serão inimigos do Estado, inimigos da Constituição, eles devem ser capturados, torturados e assassinados. Mas isso não vai começar lá, isso já começou. Já há países, já há situações que já não se pode mais pregar o evangelho como antes. Nós estamos vendo Satanás assumindo o governo da terra. Ele vai liderar. Os homens vão colocá-lo para governar. Oh, irmãos, isso é um processo irreversível. Vai ser dado ao anticristo poder, autoridade para governar a terra. Depois dos primeiros 3 anos, nós sabemos que é o próprio Satanás, no corpo do anticristo, que vai governar a terra. Quando ele ressuscitar, Satanás terá esse espaço, não apenas de governar, mas vai exigir adoração. As coisas não vão melhorar em todas as áreas, na área social, na área da saúde, na educação, na ciência e tecnologia, na ciência e computação, nas universidades, vai piorar. Hoje, quando olhamos para o cenário mundial, essa semana eu estava conversando, tendo comunhão com os irmãos do norte dos Estados Unidos, o pastor Aguinaldo, que está conosco na sala, os demais irmãos, e nós falávamos nessa guerra que deve ocorrer. Uma bomba atômica, apenas uma. Se os russos lançarem apenas uma, em Nova York, por exemplo, um lugar que tem a maior concentração de humanos do planeta, quase 20 milhões de pessoas. O impacto que isso causaria na economia mundial. Ali estão as bolsas de valores mundiais, ali está o escritório da ONU, ali estão as grandes companhias mundiais, ali está o centro financeiro mundial, onde os judeus governam o planeta. Dali saem as ideias. Se aquilo cair ali, e nós estávamos exatamente muito próximo de Nova York, eu disse, pastor Aguinaldo, se ocorrer de uma bomba cair, é melhor nós começarmos a nos arrepender
E nós já éramos mais de meia-noite, quase 1 da manhã, estávamos terminando a nossa reunião, e nós estávamos de joelhos dois, orando e se arrependendo. Porque não há mais segurança. Não há mais. Vocês que estão em países que não estão envolvidos em guerras, devem também ficar atentos. Por isso que nós temos que viver uma vida de profundo arrependimento. Não deixe de se arrepender. O arrependimento é o grande tesouro que foi dado para a igreja. E por se tratar de um item tão básico, muitos teólogos desprezaram. Muitos estudiosos da Bíblia o desprezam. Não o toma em consideração. Não o valoriza como um tesouro dado pelos céus para nós. Esses profetas do Senhor restaurou o arrependimento entre nós. E nós o valorizamos profundamente. Por um lado, reconhecemos a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos a nossa natureza maligna e caída. Somos imundos, somos impuros. Nós trivializamos o pecado. Estamos dentro de um corpo pecaminoso. E dentro de nós, uma herança que recebemos de Adão. O pecado, a condenação e a morte. E nós sabemos que a carne que entrou, que se manifestou em nós, ela nos influencia diariamente. O que está aqui é um corpo de pecado, é um corpo de morte. Nós lutamos ontem para não pecar mais, quando chega hoje, nós pecamos. Nós vivemos uma luta intensa para não pecar, lutando, Senhor, eu quero ser santo, e nós terminamos pecando. Aí uma natureza tão terrível em nós, tão maligna, que nos influencia constantemente em todas as áreas da nossa vida. Somos atacados diariamente na nossa mente. Vivemos uma vida de profundo ataque. Eu recebo mensagens de muitas pessoas que são do ministério, outras que não são do ministério também, muitos. E eu recebi uma mensagem recentemente, talvez 2 dias atrás, eu ainda não pude responder por falta de tempo. Aquela pessoa de um determinado país que fala espanhol dizia assim: por favor, ore por mim. Eu estou sendo atacado por Satanás na minha mente. Eu não sei mais o que faço. Todo momento, os pensamentos da carne, pensamentos sexuais, pensamentos de morte, e aí, pouco a pouco, veio os pensamentos de suicídio. Estão atacando aquela pessoa, e ele me clamou uma oração, ele está desesperado. Quantos de nós, nessa sala do Zoom, ou nas redes sociais, estão passando por um forte ataque na sua mente? A carne manifesta em nós. Ela traz exatamente essa condenação. Nós comemos muito lixo do passado. Nós comemos muitos filmes, nós comemos novelas, nós comemos muitas redes sociais, nós comemos muitas histórias, nós comemos muita, em espanhol, basura. E nós comemos isso e agora há uma contaminação. Quando eu não quero mais ver aquilo, eu não vou mais ver, mas ainda é um depósito. E Satanás, ele vai trazendo flashes do seu passado. Flashes pequenos, rápido, um pequeno pensamento. E se você não detém esse pensamento que vem na sua mente, em alguns minutos vai vir um segundo, depois vem um terceiro. E aí, se você não deter essa coisa, os pensamentos, eles vão, pouco a pouco, tomando forma. A mente corrompida pelo orgulho, pela soberba. Nós temos que entender que fomos danificados, que fomos estragados,
que temos colunas dentro de nós, que a carne, ela edificou. Nós temos que reconhecer que há um poder que a carne exerce sobre nós. Há uma atração que a carne exerce sobre nós. Há uma influência que a carne exerce sobre nós. Como se livrar de tudo isso? Alguém que está sendo preparado para ser arrebatado está passando por esses ataques. O que fazer? Por isso que o arrependimento, ele vai trazer para nós o sangue, ele vai trazer para nós a reconciliação. E ele vai trazer para nós a glorificação. Preciosos santos, o arrependimento é um grande tesouro para aqueles que vão ser arrebatados. É um grande tesouro. Eu aprendi que se você falar Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu vou ser salvo. Eu posso até falar Senhor Jesus, porque há poder desse nome. Eu tenho que falar Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu posso falar. Mas o invocar o nome do Senhor não substitui o arrependimento. O arrependimento, primeiro, é eu ir diante do Senhor. Eu reconhecer que sou um pecaminoso. Então eu confesso os meus pecados e eu me arrependo deles. Senhor, eu estou confessando esse pecado que eu fiz. E agora, Senhor, eu quero me arrepender desse pecado. Olha o que eu fiz. Esse é o padrão que alguém precisa ter para ser arrebatado. Nós temos que pôr para fora esse lixo, essa carne, e é por meio desse arrependimento que essas estruturas, essas colunas, essas malignas obras vão desaparecendo de nós. Amados santos, a justificação é quando nós tomamos o que Jesus Cristo fez para nós. Quando diz, nós estamos sendo justificados. Em Romanos, quem cumpriu a justiça de Deus foi Cristo. Nós não conseguimos cumprir nada. Exatamente por causa desse corpo do pecado e o corpo da morte. Nós não vamos conseguir. Mas a Bíblia fala que se nós formos para Cristo, aquele que cumpriu, nós então ganhamos essa vitória. É Cristo que cumpriu. Ele foi o único que pôde cumprir toda a justiça. Não havia pecado nele. Não houve pecado. O seu corpo era semelhante ao nosso. Não havia nele essa natureza que há em nós. Então, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, ele nos justificou. Cristo é a justiça de Deus. Nós precisamos de Cristo. Esses profetas, eles estão restaurando a justiça de Deus em nós, que é Cristo. Ninguém vai conseguir ser justificado em Cristo, em realidade, não na letra, sem a ajuda desses profetas. Porque eles vieram exatamente com essa missão agora no final dessa era. A justificação, ela vai trazer para nós, irmãos, um outro princípio tão importante. A santificação. Quando eu sou justificado, eu estou em Cristo. E agora em Cristo eu posso começar a ser santo. Cristo é santo. Ele foi glorificado. Então, o santo está nele.
Agora, quando eu sou justificado por Cristo, quando eu entro em Cristo, o que passa? Nesse momento, eu começo a ser santificado. A santificação, ela é um processo. Vai ocorrendo pouco a pouco, dia a dia. Agora, há grupos cristãos que falam assim. Essa semana eu estava tendo comunhão com o pastor Wilson e ele me disse que é exatamente o que ele falou. Há grupos que falam assim: não, eu não preciso fazer nada. O Senhor já fez tudo. O Senhor já nos justificou. O Senhor já nos santificou. Não, o Senhor, ele já fez tudo. Eu simplesmente preciso crer. Eu não preciso de mais nada. Todos vão ficar com o anticristo. Conhecer essas verdades ainda é mais prejudicial, porque aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será pedido. Essas verdades, elas só podem ser restauradas pelos 2 mensageiros da eternidade que foram enviados. Então nós temos a santificação, mas aí nós temos um terceiro aspecto, a renovação da nossa mente. Quando eu estou em Cristo, a minha mente começa a ser renovada. Nós já não passamos a receber tantos ataques da carne como recebíamos antes. Eu acho que todos que estamos nessa sala fomos atacados duramente na mente. Ou com obras da carne, ou com obras que nós chamamos de incredulidade, ou com obras que a Bíblia chama de ansiedade. E aí vai. Aí vai. Mas na medida que nós vamos nos arrependendo e pegando a justificação, pegando a santificação e a renovação da nossa mente, as coisas vão mudando. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Nessa sala, eu fui o maior pecaminoso que já existiu. Eu fui o maior apóstata que já existiu. Se existe uma pessoa que foi atacada na mente, foi eu. Se existe uma pessoa que pregou o que não era verdade, foi eu. Se existe alguém que pregou o evangelho terreno, foi eu. Eu comercializei a palavra, irmãos. Irmãos, dentro da igreja, eu pertencia a uma quadrilha de saquear pessoas, comercializar a palavra de Deus. Eu era um dos líderes de uma quadrilha dentro como cristão. Eu só descobri que eu não era regenerado quando eu conheci os profetas. Eu descobri que eu não era regenerado. Eu não tinha recebido o Senhor, porque alguém que recebe o Senhor, ele não vive em pecado. E eu vivia. É triste falar isso, mas é minha realidade. Eu estava envolvido, eu estava caminhando para o inferno. Em outras palavras, eu já estava dentro do inferno. Eu já estava ali completamente. Eu agradava os homens, eu obedecia os homens, e eu era extremamente pecaminoso, carnal, orgulhoso, maligno, manipulador. Oh, irmãos, que coisa diabólica. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez. Quando eu conheci os profetas, que eu recebi essa mensagem, há anos atrás, eu fui sendo destruído, acabado. Os projetos da terra, irmãos, foram passando, não tinha mais vontade. Então, essa palavra, essa mensagem que chegou até a mim, que me deu a força para mim abandonar tudo, deixar tudo. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas há um chamamento, e que se nós não valorizarmos esse chamamento, nós vamos ficar com o anticristo. Há um preço a pagar. Você precisa estar disposto a ser difamado, a ser caluniado, a ser destruído. Você tem que estar disposto a passar por isso. Se você preserva muito a sua imagem, se você não gosta que as pessoas falem mal de você,
você não vai conseguir estar nessa porta estreita, no ministério de arrependimento em santidade. Não vai. Porque aqui, as pessoas que estão nesse ministério são considerados uma escória do mundo, mas também escória entre os cristãos. São desprezados pela maneira que se vestem, pela maneira que se falam, são desprezados pelos seus relacionamentos. Não existe brincadeiras entre nós, não existe fotos, ficar mostrando fotos em redes sociais, nós não gostamos disso. As nossas fotos são de pano de saco, isso incomoda quem vive em pecado. A primeira vez que eu usei pano de saco, eu não sei os senhores, mas eu tive vergonha. Eu estava com vergonha porque eu via alguém usando pano de saco. Não, mas eu não vou usar. Não precisa. O Senhor já morreu por mim. O Senhor já fez tudo por mim. E o Senhor, você vai usar. Você é carnal. Você tem que se humilhar. Mas, Senhor, eu não posso. E foram passando os anos e eu vendo os irmãos se humilhando, nas ruas, chorando. Senhor, pouco a pouco eu lutei, e um certo dia, oh, aleluia, eu comprei um pano de saco, pedi ajuda para uma irmã, e aquela irmã arrumou uma costureira aqui na Flórida e fez uma roupa para mim. Quando eu vesti aquela roupa, oh, que alegria. Foi a primeira vez, eu já me senti tão bem, tão feliz. E eu dobrei meu joelho e comecei a chorar. A minha esposa e a minha filha, elas não entendiam muito. E eu estava ali participando dos treinamentos, discipulados do Dr. Augusto Macuengo, nos sábados pela manhã, domingo pela manhã, eu estava ali, de pano de saco chorando, e vendo a minha pecaminosidade, carnalidade, mundano, maligno. Oh, irmãos, alguém nesse ministério que quer ser arrebatado, primeiro ele precisa ganhar uma visão de si mesmo. Quem ele é. É um fato, reconhecer que é caído. Quando o arrebatamento acontecer, muitos vão olhar e dizer, mas por que ele foi? Por que ela foi? Eu sei que ela era uma pecaminosa. Eu sei que ele era um pecaminoso. Eles pecaram. Eles vão perguntar para Deus por que eles que pecaram foram e eu que não pequei não fui. Isso vai acontecer, irmãos, é porque o Senhor nos trouxe para o lugar certo. É aqui que nós estamos experimentando o verdadeiro arrependimento. Não é um pecado que nos vai tirar do arrebatamento, mas é eu não me arrepender genuinamente. É isso que vai me tirar do arrebatamento. Eu não estou aqui promovendo pecados entre os senhores. Nós temos que ter tolerância zero ao pecado. Não podemos viver pecando. Não podemos viver no pecado. Mas, lembre-se, nesse ministério, onde as duas testemunhas de Apocalipse 11 estão na terra nos ajudando a restaurar Cristo em nós, restaurar o Espírito Santo em nós, nos preparar como uma noiva pura. Se nós fizermos bem feito a tarefa de casa, gastarmos tempo no arrependimento para que o sangue venha, sermos reconciliados com Deus, sermos justificados, sermos santificados, renovados na nossa mente, transformados e conformados, nós vamos chegar à glorificação. Senhores, nós precisamos fazer bem feito a tarefa de casa. Muitos vão dizer, eu repito, mas por que eles conseguiram? Por que eles conseguiram? Oh, é porque o Senhor nos deu o arrependimento. E o arrependimento restaurou o Espírito Santo. Oh, irmãos, nós não somos nada. Nessa pequena introdução, eu gostaria agora de ler com os senhores Romanos capítulo 8, por favor. Vamos começar então com Romanos 8. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos que estão na sala do Zoom.
a presença dos que estão no Facebook, aqueles que estão também no YouTube, nas nossas redes sociais. Muito obrigado, muito obrigado. Eu peço para vocês, não saiam da sala. O tempo acabou, os tempos proféticos mudaram, a palavra mudou, a mensagem mudou. Aquela mensagem terrena que envolve dinheiro, o bem-estar na terra, envolve promessas, você vai conseguir, eu vou orar, você vai ser abençoado, vem cá que eu te abençoo, não se preocupa, Deus vai te dar, vamos fazer uma campanha, ou vir com aquelas verdades vazias. Essa mensagem não vai tirar os senhores da terra, e eu estou rogando aos senhores. Abre o seu coração, aqueles prometidos por Deus, em Malaquias 4, que eles viriam antes do arrebatamento, eles estão na terra. Os líderes do nosso ministério são personagens bíblicos. Eles estão na terra para preparar a noiva de Cristo. Vocês devem dar atenção. Não negocie a tua santidade, não negocie a tua eternidade por nada. Nas mãos de quem o Senhor está confiando a sua eternidade, a eternidade da sua família. Não brinque com isso. Não brinque, pode ser tarde demais. O arrebatamento está a um passo da nossa frente. Não brinque com a sua eternidade. Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Vou ler o 28 a seguir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. O seu passado coopera. Nesse ministério, todos que estão nesse ministério não são boa gente. Fizeram muita coisa errada no passado. Cometeram muitas falhas, mas exatamente todas as coisas cooperam. Deus está nos chamando. Venha, eu vou limpar vocês. Todas as coisas cooperam. Nós temos que nos arrepender profundamente. Às vezes que você acertou, coopera. Às vezes que você errou, coopera. Tudo coopera para as coisas que Deus tem para aqueles que Ele escolheu. Versículo de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Duas palavras. Primeiro, a imagem do seu Filho. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, 27, 28, eu não vou ler, por causa do meu tempo. Ali Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Imagem é algo que está dentro, está relacionado com a vida. Mas a semelhança é algo que se manifesta no nosso viver, na nossa humanidade. É uma pessoa que se manifesta. Eu vou repetir, a imagem está dentro. Nós somos criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Um dia, Adão caiu no pecado. Então Adão perdeu a imagem e ele passou a ser semelhante a um homem caído, a expressar Satanás. Quando vem Jesus, ele vem para restaurar também esses dois itens em nós. Oh, que poderoso! A imagem, vamos tomar 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós somos
um sacerdócio santo. Então, a vida que entrou em nós quando recebemos a Jesus é uma vida sacerdotal. Ela tem o aspecto de um sacerdote, porque Jesus, ele, em 1 Pedro 2,9, ele é um sacerdócio real. Ele vem da ordem de Melquisedeque. Então nós recebemos a vida de um sacerdote. Quando você decidiu, Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Naquele momento que nós recebemos o Senhor genuinamente, naquele momento, a imagem foi restaurada. A imagem foi restaurada, mas tem a semelhança. A semelhança está relacionada com a expressão. O Senhor, ele também é um rei. Nele tem a vida sacerdotal, mas nele também tem uma vida real, vida de um rei. Ele tem nele os dois ofícios. Cristo, ele tanto é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, como ele é um rei. Ele é descendente de Davi. Em nós, o mesmo. Por um lado, a vida que entrou em nós é de um sacerdote, mas a expressão precisa ser de um rei. O nosso viver, quando nós estamos vivendo Cristo em realidade, por causa do arrependimento, da reconciliação e do sangue, o que manifesta em nossa humanidade é um rei. É um Cristo glorificado que vai subjugar tudo o que está próximo de nós, em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em toda a terra. O reinado de Cristo precisa começar em nós, em nossa casa. Se Cristo não estiver governando em nós, primeiro, nada vai dar certo, porque aí está a semelhança. E eu vou falar do segundo aspecto da semelhança, que é a glorificação. Já já, então nós temos a segunda palavra, eu vou ler novamente o 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Veja a posição que está essa frase, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos. Mesmo depois que o Senhor ressuscitou, e ele foi entronizado, ele foi entronizado nos céus, ele ainda não é o primogênito entre muitos irmãos. Aqui diz, a fim de que ele seja. Isso quer dizer que ele está intercedendo por nós. Quando lemos aqui no versículo 26, Romanos 8, 26, fala que ele está orando. Nós não sabemos orar como convém, mas ele está orando para quê? Eu tenho que ler esse versículo, Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito não está orando para nós. O Senhor não ora para nós para ganharmos um carro, uma casa, para sermos felizes nessa terra. Não, senhores. Ele está orando, intercedendo para nós chegarmos à glorificação. Para ele ser o primogênito, nós temos que entrar nos céus. Quando nós estivermos entrando, aí ele é o primogênito. Por enquanto ele está sozinho lá. Ele entrou como um homem glorificado, um homem perfeito. Ele entrou, ele suportou as duras perseguições, os abusos, os sofrimentos, mas ele entrou. Agora, quando nós chegarmos, esse grupo que vai ser arrebatado, quando esse grupo entra,
Então, ele é o primeiro e nós somos os que chegaram depois. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. O que ele passou, ele garantiu a nossa entrada na glorificação. E eu quero ler com os senhores ainda o versículo seguinte, o 30. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então aqui nós temos, nesses versículos, nós temos palavras tão chaves. A justificação. Que palavra profunda! Nós temos a predestinação. Que palavras profundas! Nós temos a santificação, mas nós temos a glorificação. E nesses últimos dias, o profeta do Senhor está falando sobre a glorificação. Eu não sei se os senhores percebeu que ao mesmo tempo que eles falam da guerra que está chegando, eles falam da nossa glorificação. É temeroso porque, Senhor, será que chegou o momento? Quando essa guerra chegar, será que chegou o momento de sermos glorificados? E a glorificação é nós entrarmos em Deus. É nós entrarmos no reino de Deus. A glorificação é nós nos despirmos desse corpo terreno, mortal, caído, pecaminoso, carnal, e entrarmos na majestade de Deus. Por um lado, ele disse que não divide a sua glória com ninguém. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele disse que nós vamos receber a natureza de Deus. A natureza divina. Isso não vai nos fazer Deus, mas vai nos fazer participantes da glória de Deus. Glória que vai ser revelada nos filhos de Deus. Como pessoas como eu e os senhores e as senhoras, caídos, pecaminosos, vão poder participar da glória de Deus. Como nós, olha para a nossa condição, como o Senhor se lembrou de nós. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para que o Senhor se lembrasse e dissesse, conforme a profecia, o Senhor disse que prometeu, eu vou glorificá-los e eles terão o mesmo corpo que eu. A glorificação é exatamente homens como nós sermos colocados em Deus, sermos colocados na glória de Deus, recebermos um corpo novo, um corpo eterno, um corpo santo. Já não tem naquele corpo mais o pecado, a morte. No corpo de Deus, no corpo do Filho, naqueles corpos não existe essas limitações. O pecado, ele está exatamente nessa humanidade que temos. Somos afrontados pelo pecado, pela morte constantemente. Somos vencidos por isso, mas o que está diante daqueles que vencerem? Daqueles que vencerem pelo arrependimento, pela perseverança, pelo sangue, eles vão herdar a natureza divina. Eles vão ser participantes dessa natureza por toda a eternidade. Por isso que eles dizem, quando vocês tiverem esse corpo, tudo muda. Todas as coisas mudaram. Uma vez nós adquirindo esse novo corpo, nós estamos dentro do reino glorificado de Deus. O padrão da justiça de Deus, da santidade de Deus, agora está sobre o nosso viver. Agora, eles dizem, uma nova criação. Eu gostaria de ler com os senhores, por favor, abram comigo. Esse versículo é muito forte, eu gosto muito, 2 Coríntios, capítulo 5.
Segundo os Coríntios 5, vamos ler o versículo 17. Fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Então nós temos aqui, se alguém está em Cristo, quando eu entro em Cristo, eu só posso entrar em Cristo pela justificação. É a porta inicial. E a justificação, ela, como eu disse, vem pelo arrependimento. Quando eu entro em Cristo, já hoje, nesse corpo que ainda estamos, quando nós entramos em Cristo, nós já somos essa nova criação. A nova criação é exatamente Cristo. Ele é. Quando eu consigo entrar nele. Mas como um carnal imundo como eu posso entrar em Cristo? Mais uma vez, pelo arrependimento, pela justificação. Quando eu reconheço que não sou nada, quando eu confesso, quando eu me arrependo, irmãos, eu começo a desfrutar da nova criação. Eu estou em Cristo. Abram comigo Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1 e 2 fala assim: agora já, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Em 2 Coríntios, os que estão em Cristo são nova criação. Mas aqui fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso quer dizer que todas as vezes, a cada 24 horas, que eu não estou em Cristo, eu estou debaixo de condenação. O maior pecado aqui é bem claro, por favor, entendam. O pecado aqui é não estar em Cristo. E eu posso resumir toda a Bíblia em 2 pecados. Eu vou resumir o primeiro, quando os senhores abrem o Evangelho de João, capítulo 3, ali a partir do versículo 16, 17, ele vai mostrar que quem não receber o Filho de Deus, quem não receber, os pecados permanecem. O primeiro tipo de pecado é não receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a condenação em Adão vai permanecer. Então toda a humanidade que não recebeu a Jesus, primeiro pecado, está debaixo de uma condenação. Porque Jesus não veio para julgar os homens, mas para salvar os homens da condenação. Mas agora que todos nós que estamos nessa sala e nas redes sociais, nós já recebemos o Senhor. Mas há um segundo pecado, é não estar em Cristo. Eu vou repetir, o segundo pecado é não estar em Cristo. E esse pecado, ele é terrível, por quê? Porque aqui fala que nós estamos debaixo de condenação. E o versículo 2 de Romanos 8 fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tem tanta revelação aqui, eu não tenho como entrar. Mas a glorificação, ela já precisa começar a ocorrer em nossas vidas. Esse Cristo glorificado precisa começar a se manifestar em nossa vida. As pessoas já precisam ver Cristo em nós. Em nosso casamento, o esposo precisa olhar para a esposa e dizer assim, puxa, como ela tem mudado. Ela mudou a maneira dela falar, dela se expressar, dela ser como mãe, dela ser como esposa, dela ser como serva, mudou. Eu estou vendo Cristo nela. Mas a esposa precisa olhar para o esposo e dizer a mesma coisa. O que está passando com ele? Eu vejo ele envolvido com o reino. O falar dele mudou, o temor mudou.
Eu vejo ele expressando Cristo, ele já é uma nova criação. Oh, preciosos, dentro do nosso lar, é o lugar mais difícil de estarmos em Cristo. E se nós não estivermos aí, nós vamos perder o arrebatamento. Porque uma vez que eu estou em mim mesmo, Cristo não está sendo o rei, Cristo não está sendo expressado, Cristo não está sendo magnificado em meu viver. E se Cristo não está, aqui diz que esse é um pecado terrível, é não estar em Cristo. E quando eu começo a viver Cristo, quando Cristo é restaurado, isso não é uma doutrina. Já há muitos com essas doutrinas por aí. E as doutrinas se tornam chavão. Não vai ser fácil traduzir chavão para o espanhol. As doutrinas terminam se tornando conhecimentos mortos. Nós estamos falando que esses profetas vieram restaurar um viver em nós. Um viver cheio de temor. Eu posso conhecer essas verdades e não ter temor. O temor não é ter medo de Deus, o temor é não querer ofender a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. No passado, nós fomos destruidores da glória. Nós roubamos a glória porque éramos orgulhosos. Mas hoje, é esse temor de Apocalipse 14, é aquele evangelho eterno pregado por aquele anjo. É esse temor que eu quero ler com os senhores. Abram, por favor, Apocalipse 14. Eu vou pedir ajuda para minha esposa, eu não sei quanto tempo eu já falei. Apocalipse 14, o versículo 6, fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Temei a Deus. Temei a Deus. Aqui, é esse evangelho. Mas ele vai ser pregado só na grande tribulação. Tudo bem, é uma verdade, mas eu preciso crer que ele já precisa ser pregado agora. Quem é que está pregando um evangelho? Temei a Deus. Saia do pecado, para de mentir, para de usar roupas imorais, para de viver andando pelado ou pelada na rua, para de viver essa vida maligna, carnal. Quem fala isso? Quem repreende o pecado nas igrejas? Quem consegue fazer isso? Trazer o temor, parar de pregar coisas terrenas e começar a se preocupar em preparar a igreja para o arrebatamento. Mas se eu pregar duro, as pessoas vão sair da minha igreja. Eu vou ficar sem membros, eu vou ficar sem dízimos. Você vai ficar com o anticristo. Para de enrolar. Prega a verdade. Se você ficar sozinho, prega a verdade. Esse é o evangelho que restaura o temor de Deus. E aqui nós estamos vendo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado o seu juízo. Chegou o juízo está à nossa frente. O Senhor quer restaurar o temor. E isso é entrar em Cristo. Isso é entrar na glorificação. Isso é desfrutar da glorificação hoje. Nós já começamos esse aspecto. Já há partes do nosso ser que já foi passado pela cruz, que já foi destruído. Nós não conseguimos ver isso em nós, mas as pessoas veem mudanças, já vê glória em nós. É o Cristo que está sendo restaurado em nosso viver. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso passa a ser nosso viver. E o viver que agora tenho na carne, vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Isso tem que ser a nossa realidade. O preço que foi pago por Jesus. O grande preço que ele pagou em Isaías 53. O Salmo 22, ali vão descrever, irmãos, que preço que ele pagou por causa da nossa glorificação. Ele foi abusado, humilhado, caluniado, destruído. Uma nação veio contra ele. Ele passou, irmãos, como homem. Ele tinha que vencer como homem. Ele não podia vencer como Deus. Se ele quisesse, ele traria ali os seus anjos e destruiria todos os seus perseguidores, mas ele tinha que ser um homem perfeito. Ele precisava suportar. E ele gritou, ele sofreu. Irmãos, quanto ele pagou para garantir a nossa glorificação. A glorificação que hoje está à nossa frente, alguém pagou um alto preço por ela. Nós não estamos ganhando essa glorificação que é o estado eterno, que é herdar a eternidade, que é estar com Deus, ter um corpo incorruptível, não conhecer mais pecado, não conhecer a morte, não conhecer nada relacionado à natureza pecaminosa. Houve um preço que ele pagou para garantir esse corpo para nós, essa eternidade para nós, para garantir essa glória que está em Deus para nós. Alguém pagou um alto preço por isso. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que viver uma vida santa. Abandonem o pecado. Não vivam no pecado. Não aceite o pecado. Não negocie a tua glorificação com nada nessa terra. Nós não queremos pecar. Nós não queremos viver uma vida pecaminosa. Não, Senhor. Nós temos que ter temor do pecado. Quando você está sozinho, tome cuidado. É quando estamos sozinhos que tem alguém nos olhando. Do lado positivo, Deus está nos olhando. Do lado negativo, Satanás está nos olhando. Tome muito cuidado. O temor não pode faltar no seu viver. O temor é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Os profetas estão restaurando Cristo. Eles estão restaurando o Espírito todo inclusivo. A realidade de todas essas verdades que foram estudadas por tantos e que chegou no final dessa era apenas como doutrinas mortas. Mas há um povo que Deus encontrou na terra que está sendo restaurado no temor de Deus. Eles fecham os olhos para o pecado, fecham os olhos para a natureza pecaminosa. Eles não se vestem como as pessoas desse mundo, eles não se vivem como as pessoas desse mundo não vivem. Eles estão dispostos a ser maltratados, humilhados, caluniados, porque eles ganharam uma visão, eles querem voltar para a glória, eles querem esse corpo glorificado, eles estão dispostos a pagar qualquer preço para entrar na eternidade. Nós não vamos abrir mão da eternidade. Não abra mão da eternidade. A sua casa tem que ser santa. A arca tem que estar na sua casa. O seu evangelho, se você tem esse viver Cristo, você vai ter unção para pregar, você vai ter fogo para sair de você, as pessoas vão se converter, você vai ter muitos frutos, porque há muitas pessoas na sua cidade que Deus vai salvar. Chegou o momento, um avivamento de santidade, e ele vai começar por você. O avivamento que os pastores estão buscando é porque eles querem pessoas nos seus grupos, eles querem mais gente, eles querem ser mais famosos, eles querem ter mais dinheiro, eles querem poder fazer viagens, eles querem poder fazer as coisas que eles querem, ter programa de televisão. Eu quero um avivamento de gente na minha igreja, e eles pedem, eles jejuam e eles choram. Mas os profetas estão dizendo que o avivamento que já começou é um avivamento de santidade.
É um avivamento onde as pessoas deixam o mundo, deixam o pecado, deixam as roupas indecentes e elas passam a se arrepender, a chorar, a ir para a rua de pano de saco. Esse é o último avivamento que está acontecendo no Brasil e em todo o planeta Terra. Aleluia! É o avivamento de santidade. Deus está chamando um povo para ser santo como Ele é santo. Ninguém pode ser participante da glória de Deus em pecado. Vivendo em pecado, não há como o pecado sair da terra. Não há. O Senhor quer tratar essa natureza pecaminosa agora. Deus está chamando um povo para a santidade. Por isso que esses profetas que estão na terra são os únicos que podem arrancar um grupo de pessoas da terra, porque o evangelho ficou fácil, ficou barato. O evangelho está muito fácil, é um evangelho falso. Mas quando você tem um verdadeiro evangelho, o chamado ao arrependimento, o chamado à santidade, Deus tem um povo. E eu quero terminar nessa noite, a você que está conosco aqui no Zoom, pelo Zoom, que está conosco pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou outras redes sociais, eu gostaria de dizer, se você quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, por favor, se você também quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra. Senhor, o fim de todas as coisas está próximo. Senhor, a um passo à nossa frente, há uma linha vermelha. Eu entendi que sou carnal, pecaminoso, caído. Oh, Senhor, eu tenho me envolvido com o evangelho fácil, terreno, barato. Um evangelho que negocia. Um evangelho, Senhor, que eu só preciso pagar, que eu só preciso devolver as coisas. E as pessoas oram por mim. Senhor, um evangelho que eu não preciso me arrepender, eu não preciso confessar meus pecados, eu simplesmente tenho que ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, eu tenho que pagar meus votos, eu tenho que ir ali. Senhor, eu não preciso me arrepender. Eu entendi, Senhor, que eu tenho que fugir desse evangelho. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, do caminho tortuoso que eu estava andando. Toda carnalidade, cobiças sexuais, cobiças da carne, vaidades. Senhor, eu me arrependo agora de todos os desejos dessa terra, de todo, Senhor, orgulho, soberba. Oh, Senhor, de toda manipulação. Eu me arrependo e eu me volto a Ti. Eu Te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Senhor, nesse momento, me ajuda eu caminhar nesse caminho apertado, nesse último tempo que falta para o arrebatamento. Senhor, me justifica agora. Senhor, nesse momento, me santifica. Senhor, nesse momento, renova minha mente. Senhor, nesse momento, me transforma, me conforma, Senhor, para que eu possa ser glorificado naquele dia. Senhor, por favor, eu te imploro, restaura Cristo em nós. Restaura Cristo em mim. Me faça ser nova criação. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém, amém e amém. Você que está no YouTube, no Facebook, eu gostaria que te pedir, dê um like nessa mensagem e também, se você puder, pegar essa mensagem e compartilhar nos seus grupos. Compartilhe nos seus grupos. Vamos evangelizar juntos, está bem? Eu gostaria de pedir que vocês que estão na sala do Zoom permaneçam, por favor, e quero aqui agradecer a todos das nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado por participarem conosco. O Senhor siga, no poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.